Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Nesse vídeo de hoje a gente vai comentar sobre a vitória do Atlético em cima do Fluminense pelas quartas de final da Libertadores. O Atlético está classificado aí para a semifinal. A gente vai tentar repercutir um pouco aí sobre esse jogo. Mas antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, vamos começar falando desse jogo. Foi um jogo que o Atlético amassou o Fluminense, eu acho que jogou muito mais que o Fluminense. O placar de 2-0, na minha opinião, foi um placar até tranquilo para o Fluminense do que foi o jogo, né? O Atlético poderia ter até goleado o Fluminense, criou muitas chances. E está aí classificado para a semifinal da Libertadores, né? Vai enfrentar o River Plate da Argentina. Bom, no jogo de ida lá no Maracanã, a gente teve... Foi um jogo muito ruim, foi um jogo assim, tecnicamente muito ruim, teve até uma discussão ali entre o Scarpa e o Hulk, que ficou muito marcado ali no final do primeiro tempo, um jogador discutindo com o outro. Depois, no segundo tempo, teve uma discussão também do jogador do Fluminense, um com o outro. Parece que o Ganso estava discutindo ali com outro jogador do Fluminense. Em resumo, foi um jogo tecnicamente muito fraco, um jogo assim muito aquém das expectativas do que era umas quarta de final da Libertadores. E no final das contas, o Fluminense saiu vencendo por 1-0, mas sabíamos que era um placar reversível, né? Uma vitória simples do Fluminense, e jogando em Belo Horizonte a história seria outra. E a questão do Fluminense é o seguinte, né? No Campeonato Brasileiro eles estão muito mal, né? Eles estão numa fase ali brigando para não ser rebaixado, né? Tá naquela luta contra o rebaixamento, então assim, estava vivendo um momento muito conturbado ali. Teve a queda do Fernando Diniz ali meio que no meio do campeonato, entrou o Mano Menezes, deu uma reagida, mas a situação do Fluminense no Brasileiro ainda é muito difícil. É o atual campeão da América, né? Assim, tinha todo esse peso aí, né? Na Libertadores, né? As equipes que enfrentaram o Fluminense. Conseguiu, assim, de forma surpreendente, acredito eu, chegar nas quartas de final. Muita gente pensava que fosse até ser eliminado antes, né, pela campanha ruim que vinha fazendo no Campeonato Brasileiro. Tem um time, assim, mais veterano, né, e, enfim, acho que chegou no seu limite ali contra o Atlético Mineiro, né, realmente não dava para passar dali. E aí a gente vendo esse jogo em BH, foi assim, uma grande festa ali da torcida, o estádio do Atlético, né, a Arena MRV completamente lotada. E o Milito é um treinador que durante a temporada ele teve altos e baixos, né? O Atlético, vamos dizer, alcançou seus objetivos, né, de forma geral, assim. Talvez no Brasileiro o Atlético poderia estar ali lutando por título e não está lutando, mas assim, conquistou o Campeonato Estadual, avançou na Copa do Brasil, avançou na Libertadores, e no Brasileiro tá mal, Então, assim, o Milito foi ali em determinado momento ali da temporada muito questionado, né? Poxa, o cara toda hora inventa, o cara toda hora monta uma escalação diferente, não dá um padrão de jogo comum para o time todos os jogos, e isso está prejudicando. O Atlético não consegue render aquilo que deveria, né? Aquilo que poderia render. Tem um dos melhores elencos do Brasil, né? Até aqui no canal, no começo da temporada, no começo do Brasileirão, eu comentei que junto com o Flamengo, Palmeiras e o Atlético Mineiro eram um dos favoritos a título no Brasileiro. E isso não está acontecendo, né? A gente está vendo o Botafogo surpreender aí. Mas, assim, é um bom time, um excelente time, e não jogava o máximo que jogasse. Inclusive, nas oitavas de final, né, jogou contra o São Paulo. E no jogo contra o São Paulo, a gente via grande parte, principalmente da imprensa paulista, né, falando que já seria eliminado ali pelo São Paulo, né, quer dizer, na Copa do Brasil, né, que já seria eliminado ali pelo São Paulo, né, que não conseguiria avançar. E aí, na Copa do Brasil, o Atlético avançou, né, para cima do São Paulo, né, conseguiu... Não fez um grande jogo, mas conseguiu se impor contra o São Paulo. Então, assim, vinha sendo muito questionado durante a temporada o trabalho do Milito. Bom, ontem talvez, né, nessa noite
dessa classificação aí para as semifinais, eu acredito que o Atlético teve uma das melhores apresentações ali durante o ano. Eu queria comentar aqui rapidamente o esquema tático que ele colocou. Ele insistia muito no começo da temporada com 3 zagueiros, e ontem finalmente esse jogo com 3 zagueiros deu muito certo, né? Ele colocou ali o Júnior Alonso, o Rodrigo Batalha e o Lianco ali formando uma linha de 3 zagueiros. Depois ele fez uma linha de 4 ali, né, com o Guilherme Arana, o Fausto Vera, o Alan Franco e o Scarpa, né? Então, assim, um detalhe interessante é o seguinte, né? A gente vê que o Arana, ele é um cara que é lateral, mas, assim, é um lateral que apoia muito lá na frente. O Scarpa é um jogador que joga, às vezes, no meio campo, né? Então, o cara meio que colocou ele ali jogando de ala, né? Ocupando o espaço ali da lateral direita. Eu achei isso uma coisa muito interessante ali durante o jogo, né? Quer dizer, é uma formação que você pensa, poxa, aqui no Brasil a gente às vezes associa essa formação de 3 zagueiros como um esquema defensivo, mas eu já vi vários times, não aqui no Brasil, mas que colocam 3 zagueiros, mas que no final das contas esses 3 zagueiros se tornam um esquema ofensivo, porque você pensa, quando você está no ataque, né, em vez de você ter aquele esquema tradicional que a gente tem aqui no Brasil, 4-4-2, aí você pensar que esses 6 que estão à frente, tirando essa linha de 4 jogadores atrás ali, vão estar lá na frente. Quando você pensa num esquema de 3-5-2, assim, que é a base do esquema tático ali com 3 zagueiros, quando tiver lá todo mundo na frente, você vai ter 7 jogadores, né? Então isso aí pode sim fazer uma diferença, né? Bom, eu achei um esquema muito interessante que ele montou, e aí ele colocou o Bernard jogando na frente, né, no meio campo ali, e avançados ali como 2 atacantes, né, meio que um 4-3-3, um 3-4-3, né, na verdade, mas assim, o Bernard um pouco mais recuado, meio que jogando no meio campo. E aí, Paulinho e Hulk na frente. E aí, no segundo tempo, ele tirou o Bernard e colocou o Davidson. E o Davidson acabou com o jogo, né? O Davidson, logo no comecinho ali, com 5 minutos ali, aproximadamente ali do primeiro tempo, ele já tinha feito 1-0 no cruzamento, ele conseguiu fazer um gol de cabeça. E no final do jogo, tipo, mais de 40 minutos ali já, ele definiu o jogo, depois de um belo cruzamento, assim, que veio da direita. Então, assim, quando acontece isso no futebol, é muito legal, né? Você vê um cara como o Davidson, ele quando fez o segundo gol, ele realmente se emocionou, né? Chorou e tal. Então, assim, é muito legal a gente ver isso no futebol, a gente vê esses jogadores que conseguem ali se superar. Eu fui um dos que critiquei o Davidson quando chegou no Atlético, né? Pensava, não entendia bem o motivo daquela contratação. Eles meio que contrataram no momento que o Hulk estava ali machucado, né? Não entendi o porquê do Davidson ser contratado, mas o cara se mostrou um cara predestinado. Ele já marcou gol em final de Libertadores, né? Já deu um título lá para o Palmeiras contra o Flamengo, e ontem ele foi decisivo. O tanto de chances que o Atlético criou foi uma coisa impressionante. Logo nos 5 minutos de jogo ali já tinha um pênalti já, e o Hulk desperdiçou o pênalti. Novamente bateu muito mal, lembrou aquela cobrança dele contra o Palmeiras, né? Numa Libertadores aí que o Atlético jogou com o Palmeiras, e ele também perdeu um pênalti, né? Jogando lá em São Paulo, que poderia, né, ter uma sorte diferente o Atlético lá na competição. E isso aí não abalou o time de maneira nenhuma, que continuou massacrando ali o Fluminense. O gol não saiu graças muito ao goleiro Fábio, né, que fez grandes defesas, né? Os jogadores do Atlético também perderam gols assim incríveis debaixo da trave. Então foi realmente um massacre do Atlético, jogou muito mais que o Fluminense. Talvez a melhor partida aí do Atlético no ano, né? Talvez o Milito aí começando a se sentir à vontade ali no trabalho, começando a poder colocar ali o time da maneira que ele entende que deve ser, e tem um potencial muito grande, né? Porque tem um elenco muito bom. Eu acho que o Milito é um bom treinador, mas agora o desafio que vai vir à frente é um grande desafio, né? É o River Plate, é um time muito tradicional, que tem uma grande torcida, é um clube mais popular da Argentina junto com o Boca, e tá jogando bem. Então, assim, acho que vai ser um jogo muito difícil. E a gente sabe também que tem essa questão aí, os brasileiros há muito tempo estão reinando aí na Copa Libertadores. Esse reinado aí
Talvez a Conmebol não está muito feliz com isso aí, né? Isso é só uma suposição, mas enfim, vai ser difícil o Atlético se classificar contra o River. Né? Ter time, eu acho que os times se equilibram, mas vai ser um duelo muito difícil aí. Portanto, Galo e River Plate na semifinal. Não cravo que o Galo vai chegar na final. Acho que vai ser um desafio grande aí para o Milito. Bom, então eram essas as minhas impressões sobre esse jogo. Deixe aqui sua opinião nos comentários aí sobre esse time do Atlético, sobre a atuação do Milito, sobre a atuação do Atlético nessa quarta de final da Libertadores, classificando o time para a semifinal. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.